Cuidado com o pastor não convertido. Parte 05, dia 31 de outubro de 2024. Mas que conforto um homem contencioso que sofre no parto para que Cristo seja formado nos corações de seus ouvintes. Pode tirar daquilo que ele não conhece? Um homem faminto ficará satisfeito com sonhos sobre comida? E se pudesse ser mostrados alguns exemplos de ministros não convertidos sendo instrumentais em convencer as pessoas de seu estado perdido? A coisa é muito rara e extraordinária. E, pelo que eu sei, tantos exemplos podem ser dados de Satanás convencendo as pessoas por suas tentações. De fato, é uma espécie de acaso, tanto em relação ao pai quanto aos filhos. Quando tal evento acontece, e não é esta a razão pela qual uma obra de convicção e conversão tem sido tão raramente ouvida por um longo tempo nas igrejas, que a maior parte de seus guias espirituais eram completamente cegos e completamente mortos? 4. O ministério de homens não convertidos é perigoso tanto em relação às doutrinas quanto à prática da piedade. As doutrinas do pecado original, justificação somente pela fé, e os outros pontos do calvinismo são muito contrários à natureza não renovada. E embora os homens, pela influência de uma boa educação e esperanças de promoção, possam ter a ponta de sua inimizade natural contra eles embotada, ainda assim ela está longe de ser quebrada ou removida. É somente a graça salvadora de Deus que pode nos dar um verdadeiro gosto por essas doutrinas que humilham o homem, e assim efetivamente nos proteger de sermos infectados pelo contrário. Não é a carnalidade do ministério uma grande causa da disseminação geral do pelagianismo, socinianismo, arianismo e deísmo neste dia pelo mundo? Ai de mim, que pobres guias são os ministros naturais para aqueles que estão sob problemas espirituais. Eles ou menosprezam tal aflição completamente e a chamam de melancolia ou loucura, ou cobrem aqueles que estão sob ela com argamassa não temperada. Nosso Senhor nos assegura que o sal que perdeu seu valor não serve para nada. Alguns dizem que ele gera vermes e vermes. Agora, que sabor têm os ministros fariseus? Na verdade, um muito fedorento, tanto nas narinas de Deus quanto dos homens bons. Eles atrapalharão em vez de ajudar os outros a entrarem pela porta estreita. Daí a ameaça de nosso Senhor contra eles em Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem deixais entrais os que estão entrando. Os fariseus mestres irão com maior ódio se opor à própria obra do Espírito de Deus sobre as almas dos homens e trabalhar por todos os meios para denegri-la, assim como os instrumentos que o Todo-Poderoso aprimora para promover o mesmo se chegar perto de suas fronteiras e interferir em seu crédito ou interesse. Assim, os fariseus lidaram com nosso Salvador. Se houver objeção ao que foi oferecido sob este título geral do discurso, que Judas foi enviado por Cristo, eu respondo: 1. Que o ministério de Judas era parcialmente legal, na medida em que, durante este período,
os discípulos estavam sujeitos às observâncias judaicas e eram enviados apenas à casa de Israel. Mateus 10, 5, 6. E nisso eles esperaram, após a ressurreição de Cristo, por outra missão. Atos 1, 4, que descobrimos que eles obtiveram e que era diferente de anterior. Mateus 28, 19. 2. O ministério de Judas foi extraordinariamente necessário para cumprir algumas profecias antigas a respeito dele. Atos 1, 16, 18, 20, João 13, 18. Temo que o abuso dessa instância tenha trazido muitos Judas para o ministério, cujo desejo principal, como seu bisavô, é dedilhar os centavos e carregar a bolsa. Mas que tais hipócritas, assassinos e mercenários tomem cuidado para não sentirem a força de um cabresto neste mundo e uma condenação agravada no próximo. Novamente, se for objetado que Paulo se regozijou que o Evangelho foi pregado, embora de contenção e não sinceramente, eu respondo isso. A expressão significa a grande abnegação do apóstolo. Alguns se esforçaram para eclipsar sua fama e caráter por pregação contenciosa, pensando que com isso o afligiriam. Mas eles estavam enganados. Quanto a isso, ele era fácil, pois ele havia aprendido muito antes a morrer para sua própria reputação. A alegria do apóstolo era apenas comparativa. Ele preferia que Cristo fosse pregado por inveja do que não ser pregado de forma alguma, especialmente considerando a ignorância. Amém. Tem continuação. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Santo Deus, hoje e eternamente. Amém.